Eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia no livro do Apocalipse, capítulo número 8. Depois de uma temporada escutando, hoje vergou sobre os meus ombros a responsabilidade de dividir com vocês algumas coisas que o Espírito Santo está falando e fazendo. E nós estamos muito felizes, porque nós temos vivido de fato uma época muito especial. Estar no centro da vontade de Deus é tão maravilhoso. Aleluia. Você abriu comigo Apocalipse 8, verso de número 1. Diz assim o título: o sétimo selo e o incensário de ouro, na NA. Diz assim: quando o Cordeiro quebrou o sétimo selo, diga, quebrou o sétimo selo, houve silêncio no céu durante quase meia hora. Quando o Cordeiro quebrou o sétimo selo, houve silêncio no céu durante quase meia hora. Vamos aqui entender? O Apocalipse é muito legal porque às vezes ele é desconexo do cronograma, vamos dizer, de uma linha do tempo. Alguns capítulos parece que saem e flutuam a história, mas aqui há uma sequência de fatos que vem acontecendo. Em primeiro lugar, o nosso querido apóstolo João, o discípulo a quem Jesus amava, aquele que recostava a cabeça no ombro de Jesus, o mais íntimo dos discípulos, ele, na ilha de Patmos, exilado pelo Império Romano, depois de ter sido condenado a passar o resto da vida em exílio. Obviamente ele já tinha passado por uma tortura tremenda. A história conta que João foi batizado no óleo fervente. Imagine como era a pele, o físico de João. Jogaram ele na ilha de Patmos porque acreditavam: ele não vai sobreviver, ele não vai conseguir se manter. Mas ainda que os dias de João naquela ilha tenham sido poucos, como era a expectativa dos romanos, deu tempo, diga, deu tempo de receber a revelação. Alguém pode dizer: não há mais tempo para você, mas Deus está dizendo: ainda dá tempo. E o interessante é que ele é jogado lá na expectativa de morrer logo, porque não tem mais tempo, porque não vai ter comida, não vai ter suprimento, não vai ter saneamento básico, e porque ele está ferido, porque foi quase martirizado quando foi deitado num caldeirão de óleo fervente. Mas, diga, mas ainda dá tempo, porque é tempo de falar sobre o fim dos tempos. Eu estava ouvindo uma ministração do Alessandro Vilas Boas dizendo assim, que Deus quer uma igreja que se apressa o dia da vinda do Senhor. Ou seja, Deus quer pessoas que vivam na sintonia do fim dos tempos. Gente que está não querendo que as coisas se demorem para acontecer, mas que as profecias se cumpram o quanto antes, que o reino de Deus desça à terra, venha à terra com toda a sua plenitude, porque o reino de Deus já está flutuando, já está agindo na terra, mas nós queremos mais, nós queremos a plenitude, a completude daquilo que Deus falou que iria fazer. Eu não sei se você já ouviu falar, Deus tem um negócio com ilhas. É bom às vezes se retirar. Eu sinto que nós como igreja, é muito louco isso, porque eu já pratiquei o exílio, o retiro, o autoexílio muitas vezes. Uma vez eu fiquei 7 dias sem comer, aliás, comendo uma refeição por dia, ficando 7 dias isolado num lugar, buscando a face do Senhor, ouvindo a voz de Deus, lendo a Bíblia Sagrada. É muito bom. Jesus mesmo praticava alguns exílios, autoexílios. E há um lugar, a ilha de Patmos foi um desses, mas houve um lugar na história recente chamada Ilhas Fiji, um lugar de barbárie, terrível. Mas um dia chegou um missionário,
E ele pregou o evangelho naquele lugar. Depois de 20 anos, essa ilha foi revisitada e viu que toda a cadeia da estrutura social fora modificada por aquela semente que foi lançada na ilha e na sociedade. Era uma ilha completamente tomada por impressões de avivamento, de batismo no Espírito Santo, de uma conduta fraterna, social, de amor ao próximo, porque onde o evangelho está, onde o evangelho chega, o reino prospera. Então quero dizer para você, se você está vivendo um tempo que alguém disse você não tem muito tempo, ou a sua ansiedade está dizendo o tempo abreviou, Deus está dizendo esse é o tempo oportuno, é a hora que eu vou operar. Porque para João a maior de todas as revelações que ele recebeu na vida vai acontecer aqui, quando ele está na ilha de Patmos e ele de repente é tomado e levado a um lugar onde ele vê semelhante ao Filho do Homem. Seus olhos são como chamas de fogo, seu rosto como o sol do meio-dia, seus cabelos são brancos como a lã, seus pés são como bronze polido, sobre o seu peito um cinturão de ouro, da sua boca uma espada afiada de 2 gumes, e esse que tem essa visão, que tem essa aparência, anda no meio dos 7 castiçais de ouro, e tem na sua mão direita 7 estrelas, que são os 7 anjos da igreja da Ásia. E diz para ele, presta atenção, porque eu vou começar a te falar coisas que você não sabe. A primeira coisa que ele faz é começar a entregar recados e cartas para as 7 igrejas que estão na Ásia, recados imediatos, pontuais, para aquelas comunidades locais como nós, para que eles se sentissem confortados, para que fossem exortados, estimulados, inspirados, e assim o Senhor vai ministrando as igrejas através dos seus anjos, dos seus pastores. A partir desse momento, ele é levado ao trono da graça, ao trono de Deus, e ele vê ali o trono estabelecido. Pastora Bianca, bispa pastora, sei lá, pregou isso no domingo à noite, e lá ela falando sobre o trono de Deus. Quem ouviu a mensagem sobre o trono de Deus? Você que não ouviu, te advirto, ouça, procura lá no canal do YouTube da igreja que você vai ver. E o trono de Deus está estabelecido, está firmado, está sentado nele o Deus Pai, o Todo-Poderoso. Diante dele tem 7 tochas, que é o Espírito Santo, Espírito de sabedoria, de inteligência, conselho, fortaleza, entendimento, temor e o Espírito do Senhor, os 7 Espíritos que Isaías 11 vai dizer. E está também ali 4 seres viventes, animais que estão bem próximos do trono. E tem também os 24 anciãos ao redor, dá-se a impressão de que é uma mesa redonda, ou seja, há uma oportunidade de fala para os anciãos. Todo mundo que está lá no trono não está como espectador, embora sentado na cadeira está o justo dominador dos séculos, ele dá oportunidade para que aquela plateia, aqueles participantes dessa grande festa, desse passo real, possam também se expressar. É engraçado que no trono, os 24 anciãos falam, conversam entre si, perguntam coisas para o João. Um dos anciãos vem perguntar para o João: quem são estes vestidos de branco? Ele diz: eu não sei, você que mora aqui, você que está aqui não sabe, vai perguntar para mim. Diz: esses são os que vêm da grande tribulação, que lavaram as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Até as conversas paralelas lá no trono, elas têm mensagens sendo entregues. Os 4 seres viventes falam, e por intermédio da voz deles, os 4 cavaleiros do Apocalipse saem. Quando o primeiro ser vivente fala, o primeiro animal, cavalo branco, sai. Depois quando ele fala, o segundo, sai um vermelho, depois sai o preto, depois sai o amarelo, pálido. É pela voz dos 4 seres viventes. Olha como é democrático, olha como existe um imperador, um governador, uma figura central, mas todo mundo participa. Sabe o que eu quero dizer com isso? Você não está aqui à toa, a sua voz é importante. Até da boca dos pequeninos suscitaste o perfeito louvor. Veja, hoje nós fomos ministrados por 3 criancinhas. Deus pode fazer até as pedras falarem, mas não queira isso, fale você. Porque se você se calar, as pedras vão falar. Você prefere ser substituído por uma pedra? Quer ser substituído por uma mula? Ou quer você mesmo falar quando chegar a sua vez? Então fala alguma coisa para Jesus aqui agora. Aleluia, glória a Deus, bendito seja o teu nome. É participativo, você tem voz no reino de Deus. Aleluia.
Você tem voz. Glória a Deus. Os anjos estão falando lá. E os anjos estão em grande número. A Bíblia diz: milhares de milhares e milhões de milhões. O número dos anjos é algo que é incalculável. Se isso for uma metáfora, é muito. Se for literal, são quadrilhões, são zeros que não acabam mais de anjos que falam. Em algum momento, até os seres criados no céu e na terra cantam juntos. Primeiros que cantam são os 4 seres viventes, depois os anciãos, depois os anjos e por fim todos os seres. Olha como é o ciclo de esfera, a esfera de influência vai aumentando. Um pequeno grupo seleto, os 4 seres que estão ali diante do trono, depois os 24 anciãos, depois todos os anjos, depois toda a criação canta. Ninguém fica sem cantar, ninguém fica sem dignificar, ninguém fica sem expressar o seu magnificar, a sua expressão de glorificação. E por fim, aqui depois desse cenário montado, de tudo isso, em que os seres viventes abrem suas bocas e saem os cavaleiros do Apocalipse, isso acontece por quê? Porque em algum momento, no capítulo 5, se achava um rolo escrito na mão direita daquele que estava sentado no trono. E a pergunta que não quer calar é: o que tem lá? O que está escrito? Por que que o Pai, o Deus Todo-Poderoso, está sentado no trono e tem um rolinho fechado na mão dele? E há uma crise no céu. Quem será digno de pegar o rolo? Todo mundo quer saber. Quem quer saber o que Deus tem para revelar? Mas quem tem coragem de ir lá pegar da mão dele o que está escrito? E nem eles. Ninguém tinha coragem de se atrever. Mas tinha alguém ali que apareceu na cena. Um cordeiro que parecia que tinha sido morto, mas estava de pé. De pé, vivo. Mas parecia que tinha sido morto. Por quê? Cicatrizes, marcas. Mas estava vivo, com vigor, de pé, ali, no meio dos 4 seres viventes. Ele aparece na cena do trono, da sala do trono. E ele tem 7 olhos. E ele vem andando no meio das 7 tochas acesas. E ele chega diante do trono e pega da mão direita do Deus Pai o livro e começa a romper os selos. Pá, 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 pá. E vai desatando e quebrando. E cada selo que desata, o céu manifesta. Cada selo que desata, o céu faz alguma coisa. Cada selo que ele rompe, o céu, parece que aquele livrinho continha certas expedições, certas determinações, certos impulsos. Era como se estamos rompendo coisas que estavam retidas. E na hora que ele quebrava o selo, uma barreira celestial, com tensões celestiais eram rompidas e descia uma avalanche de revelações e de ações celestiais. Os 4 primeiros eu falei para vocês, eram os 4 cavaleiros. O 5º era o saber quem estava ali no trono, assentado. E aí vem o 6º. E agora no capítulo 8, verso 1, nós estamos lendo que ele quebrou o 7º selo. E na hora que ele rompe o 7º selo, você fala: agora vai, é o 7º. Se até o 6º o pau comeu, imagina no 7º. E na hora que ele rompe o 7º, meia hora, 30 longos minutos de silêncio. Silêncio.
O céu ficou em silêncio. Será que essa foi a primeira vez na história que o céu ficou em silêncio? Porque no momento em que o próprio Senhor Jesus foi crucificado, não creio que o céu ficou em silêncio. Porque era possível talvez ouvir na sala do trono o Pai fazendo assim, ó. Vendo o seu filho ser crucificado daquela maneira. Quando foi que o céu ouviu o silêncio? Que momento singular estamos vendo aqui agora. Nem anjos falaram, nem 4 seres viventes, nem 24 anciãos, nem anjos das trombetas, ninguém. Simplesmente, e João está vendo tudo isso. O barulho não tem mais. Não tem mais as falas, as vozes, os trovões, o céu está em silêncio. Algumas coisas estão acontecendo em silêncio, mas está em silêncio. Por exemplo, o que está acontecendo em silêncio? Nós já vamos falar sobre este silêncio, mas leia comigo o versículo 2, nós paramos no 1, é o 2. Então, no período do silêncio, tá? Vi os 7 anjos que estão em pé diante de Deus, e lhes foram dadas 7 trombetas. Só que as trombetas foram dadas, porém eles não puderam tocá-las. João está vendo uma movimentação, mas não tem um pio no céu. Silêncio absoluto. Eu estou dizendo para você, se está em silêncio, se Deus não está falando, se suas orações não estão sendo respondidas, fique calmo, a trombeta já está na mão dos anjos. Está em silêncio agora, mas vai vir barulho logo logo. Está em silêncio hoje, pode ser que seja o luto de alguém, mas amanhã você vai sorrir, vai cantar. Pode ser que hoje seja o luto da tristeza, mas amanhã será o cântico de majestade que você vai soltar, de magnificação que você vai soltar. Você vai cantar o hino da vitória, porque a trombeta já está na mão do anjo, embora seja o tempo do silêncio. Só para mim saber se eu estou pregando para alguém aqui, quem já passou ou está passando pelo silêncio de Deus? 2 ou 3 parece que estão comigo, né? Fique tranquilo, já dizia a máxima, quando Ele não fala, Ele está trabalhando. Está trabalhando. Aleluia. Mas eu tenho uma coisa para falar. Bom, vou ler para vocês entenderem. Desatou o selo e ficou em silêncio. E no versículo 3 diz: veio outro anjo e ficou em pé junto ao altar. Então tem 7 anjos com 7 trombetas, mas veio um outro anjo, um 8º anjo, e ele ficou em pé diante do altar, junto ao altar, com um incensário de ouro. Você sabe o que é incensário? Todos sabem. Quem não sabe, para mim tentar explicar. Você lembra quando você via aquelas cenas dos padres andando com um negócio e fazendo uma fumacinha? Lembra disso? Lembrou agora? Isso é incensário. É como se fosse uma bacia, um potezinho que geralmente é de ouro, de algum metal precioso. E você coloca o incenso lá e taca fogo ali, e aquilo começa a soltar um perfume. Então chegou um anjo agora com um incensário na mão. Essas coisas que muitos de vocês viram no catolicismo, algumas coisas são retiradas de figuras bíblicas. O Senhor não nos mandou fazer isso, mas foi feito de forma simbólica, talvez para conectar, expressar a nossa espiritualidade, a nossa fé, ou a fé daqueles homens que fizeram isso no passado. Mas na verdade, o incensário é um recipiente onde se deposita, metaforicamente falando,
em força de linguagem, de expressão, as nossas orações. Então, diga para alguém que está do teu lado: as tuas orações não são um pó ao vento, não é um pó voando. As suas orações estão recolhidas na mão do oitavo anjo. Eu não sei porque você aplaudiu, mas também me dá vontade de aplaudir. Eu não consigo expressar por que nós aplaudimos, mas não sei, dá uma sensação de predileção. Não sei, acho que encontrei a palavra boa. Parece que você não é um Zé Ninguém. Parece que o que você fala não é alguma coisa que não tem nenhum valor. Dado tudo que eu estou falando aqui, é o primeiro momento em que as orações vão aparecer na sala do trono. E olha em que momento, em que distinção. Sabe de uma coisa que eu vou falar para você? O céu fica em silêncio quando você faz barulho, porque a sua voz é importante para o céu. Lembra que eu disse no começo? Na sala do trono todo mundo pode falar. Se você não estiver lá e mandar via Sedex, e mandar uma mensagem por WhatsApp, se você mandar a mensagem, o Senhor vai falar: meu servo está orando, deixa eu ouvir. Deixa eu ouvir a voz dessa mãe orando por um filho. Deixa eu ouvir a voz dessa esposa orando por um esposo. Deixa eu ouvir a voz desses filhos orando por pais. Deixa eu ouvir a voz da igreja orando pelo mundo. Deixa eu ouvir. Faz um favor para mim, avisa alguém que está do teu lado, seja profeta aqui para dizer: tua oração está sendo ouvida. Tudo está no modo silêncio para Deus ouvir tua oração. Aleluia! Não pense que a tua oração não tem valor. Não pense que a tua oração é desprezível. Ela está no recipiente certo, na mão do anjo certo, no contexto certo, no momento certo, na hora certa, no sétimo selo, não no sexto, não no primeiro, é no sétimo selo que você aparece lá. Eu não imaginava que era lindo assim, que era lindo assim, meu noivo esperado. Eu abro a minha casa, pode morar aqui, pode morar aqui. Ontem eu estava jantando com o pastor Digão, pastor Anani, e a gente conversava. Quando a igreja se cala, o mundo fala. A voz do mundo é ouvida quando a voz da igreja silencia. Você não foi chamado para ficar em silêncio. Você foi chamado para fazer barulho. Tanto é que uma das evidências, eu estou dizendo para você, o barulho certo, mas você foi chamado para fazer barulho. Você foi chamado para ser ouvido quando você anda. Você foi chamado para ser ouvido quando você cantarola. Você foi chamado para ser ouvido quando você trabalha. Você foi chamado para ser ouvido quando você fala. Você foi chamado para ser ouvido quando você educa. Você foi chamado para ser ouvido quando você aprende. Você foi chamado para ser ouvido. O som e o barulho é algo inerente à formação humana. A criação do ser humano é acompanhado de barulho. É por isso que o céu se cala, porque aqueles que falam estão lá embaixo orando. O diabo tem tirado o teu canto? Por que o diabo tem calado a voz de um adorador? Por que o diabo tem te feito parar de orar? Por que você está se entristecendo tanto? Por que está tão amuado? Faz barulho, meu irmão, porque quando Deus batizou a igreja no Espírito Santo, ouviu-se do céu um barulho e viu um vento impetuoso e veemente entrando naquela casa, naquele cenáculo. A igreja sempre tem que falar. A igreja sempre tem que falar.
Sabe qual é o mandato? O mandato cultural da igreja não é mais ide e multiplicai-vos, é ide e fazei barulho, e quem crê no barulho que vocês fizerem será salvo, quem não crê já está condenado. Isaías capítulo 53 verso 1: quem creu na nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor. Quando você fala, o braço se mexe. Quando você fala, Deus age, Deus honra. Então fala, deixe ser ouvido. A igreja cai em algumas ciladas que a ortodoxia e que a religião falsa nos impõe. Falso profeta não é aquele que entrega uma mensagem errada. Falso profeta é aquele que entrega uma mensagem com más intenções no coração. Porque se você entregar a mensagem errada, você pode corrigir depois e dizer: ops, desculpe, deixa eu corrigir, foi isso que Deus quis dizer, eu é que interpretei errado. O seu coração, Deus está te dizendo. Quando Pedro e João olharam para Jesus, e eu estou falando, ele falou no meu coração aqui agora, fale para eles, quando Pedro e João falou para mim: Senhor, quer que façamos 3 cabanas? Tinha algum sentido? Não tinha o mínimo nexo aquela proposta. Eles queriam fazer uma cabana para Jesus, para Elias e para Moisés. Vocês são doidos? Fazer cabana para Elias? Mas eles foram impedidos de falar? Foram? Então deixa falar. Fale mesmo. Você é novo convertido e fala assim: eu não sei pregar, não sabe nada. É o inimigo que está falando para você que não sabe. Se você simplesmente falar o que Jesus fez na tua vida, você já vai revolucionar a tua família. Porque o novo convertido carcereiro ouviu Paulo dizer: crê no Senhor e será salvo tu e a tua casa. Você não precisa fazer teologia para pregar. Você não precisa fazer exegese, hermenêutica, homilética, nada disso. Você só pode falar. E quem crê em mim, como diz as escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Palavras de vida vão sair de dentro da tua boca, porque o Espírito se apodera de você. Em algum momento, em meio a tanto barulho, vai sair uma flecha certeira que vai alcançar corações. Então fale. Diga para alguém que está do teu lado: abre a boca, profeta. Fala. Faz barulho. Faz barulho. É a nossa vez. Diga. O céu se cala para a igreja falar. E quando a igreja cala, o mundo fala. Você sabe por que o mundo está tão influente em suas ideologias? Porque a igreja deixou a faculdade para o mundo. A igreja se retirou dos palanques. Sabe por que os políticos são corruptos? Porque a igreja não está lá. Tem gente que diz que é da igreja, aproveitador para ir lá e para ganhar salário e pensão e não sei o quê. Mas se a igreja que fala e que suas orações estão dentro do incensário do 8º anjo, abrir a boca para falar, a política muda. Porque a política, aliás, a política, o governo, a mídia, o entretenimento, a arte, os negócios, a família, são montanhas onde a igreja tem que subir e falar. São modeladores de mentes. Já dizia Lauren Cunningham, a fundadora do Jocum. Em 1975 ela disse isso. Ela percebeu que existem 7 montes numa sociedade, e que se nós como igreja subirmos nestes montes, ocuparmos estes lugares e manifestarmos a nossa cultura, nós vamos influenciar a cultura de toda uma nação. Então fale, porque essa é a sua vez de falar. Aleluia. Glória a Deus. Que respeito a oração recebe. Porque veja, olha, então, no 3, veio outro anjo, ficou em pé junto ao altar com um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso. Quanto foi dado? É no superlativo, a coisa aqui é muito incenso.
para oferecê-lo com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que está diante do trono. Olha que interessante. Meu Deus, acabei de entender uma coisa. A ideia do anjo era trazer a sua oração perante o altar. Havia um altar de ouro, aonde ele vinha, foi dado muito incenso, é muito. Olha o respeito que a oração merece, é muito. Porque a oração feita por um justo pode muito, diga comigo, muito. Não é pouco não, é muito. Então imagina, ele ficou carregado, ele estava ali, ó, carregando aquele negócio. E aí, ele vai oferecer no altar. Porque ele pensa, vou jogar aqui no trono. E na hora que eu jogar o incenso, o que vai acontecer? Vai perfumar. Mas ao invés de jogar no altar, a coisa vai mudar de figura. Porque aquilo parece, olha que lindo, parece que a sua oração é uma oferta de louvor para Deus, não é? Você está orando e parece que você está mandando para Deus a oração, não é isso? Mas você vai ver que coisa que vai acontecer. Vai acontecer uma química. É uma química simples. É uma combinação simples. São 2 elementos apenas. Você vai misturar 2 elementos, você vai obter algo específico aqui, nesse texto. Uma química está sendo feita. É o incenso com fogo do altar. O incenso é a oração, e o fogo do altar é o fogo do altar. Não tem outra definição para esse negócio. Mas a química é essa, é muito simples. É hidrogênio e oxigênio. Vira o quê? Água. H2O. Água. São 2 elementos que se combinam para se chegar a um fim específico. A sua oração por si só, talvez não faça muita coisa. Mas para cada oração tem uma brasa acesa lá no altar. Porque se não houvesse as brasas do altar, o incenso por si só não consegue exalar perfume. Mas Deus está dizendo, pode orar, pode pedir, e peça qualquer coisa que você quiser, até as coisas que vocês julgam banais. Porque na oração do Pai Nosso tem a petição do pão nosso de cada dia. E na oração das primeiras bodas teve uma oração em favor do vinho que tinha acabado. E na oração do mar vermelho, um mar vermelho se abriu. Então para cada oração uma brasa, tem brasas maiores e brasas menores. Mas Deus está te dizendo, tudo que você orar, tudo que pedir, diz em meu nome ao Pai, isso eu o farei. A combinação será feita, a química será feita. Versículo 4, e da mão do anjo subiu a presença de Deus, a fumaça do incenso, com as orações dos santos. Então o anjo pegou o incensário, encheu-o do fogo do altar e o atirou à terra. E houve trovões, vozes, relâmpagos e terremoto. A combinação é simples. A química é simples. É a oração, é o incenso com fogo, igual a perfume. É a oração e a aceitação dessa oração, igual a resultados. Eu tive uma frase aqui que me veio nesses dias, eu falei, eu vou usar nessa ministração. Porque nós estamos vivendo o ano de viver milagres criativos. Você não acha que isso aqui é meio criativo? Não é meio criativo vir para cá? Alguns vão dizer, essa ideia é de girino desse pastor. Não é verdade? Eu não julgo você de me julgar. Toda criatividade é arte, e arte é disruptiva, ela não está presa.
Arte não tem um padrão. Se tiver um padrão, não é mais arte, é protocolo. Criatividade é algo novo, é inédito, é o que nunca foi feito, ou o que foi feito de forma inusitada. Estamos virando uma chave aqui. Nós estamos navegando no asfalto. Nós estamos dirigindo no mar. Nós estamos andando no mar. Nós estamos andando sobre águas. Nós estamos sendo disruptivos. Estamos rompendo com velhos padrões. Estamos vendo o que acontece. Nós ouvimos uma frase esses dias na conferência que diz assim: o tentar é o novo planejar. Você ficar pensando, você não vai sair do lugar. Tenta, meu velho. Se não conseguir, você tenta de novo. Lembra daquele? Qual é o número de telefone? 70. Se não conseguir, você tenta de novo, velho. Vai tentando até acontecer, até romper a bolha, até o principado cair, até as hostes espirituais da maldade caírem, porque a igreja não foi chamada para pensar, a igreja foi chamada para marchar. As portas do inferno não prevalecerão contra o que a igreja pensa ou o que a igreja anda. É a marcha da igreja que vence, vamos marchar. E a química é muito simples. E a frase que me veio esses dias, eu fui obrigado até a ouvir a música dele, é um dos príncipes do jazz. Eu sou meio doido, eu gosto de baixo. Tem baixo aqui hoje? Tem um sonzinho para soltar para nós aí? Olha lá. Ó, não tem como ouvir baixo e não mexer, não dá vontade de mexer? Bom. Eu estava ouvindo, era Charles Mingus, um dos maiores nomes do jazz. E ele disse o seguinte: tornar o simples em complicado é fácil. Agora, tornar o complicado em simples é criativo. Veja, a religião diz para você: vai orar? Então sobe no monte. Eita. Sobe no monte, fala com o sacerdote, traz uma oferta, reza a cartilha, leia a reza. Não vai orar de qualquer jeito, não é assim. Jesus chega e diz assim: quando orar, fala: Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade. Quando for orar, não, você tem que ir para o templo, você tem que ajoelhar diante do altar, você tem que fazer isso e aquilo. Deus está dizendo: vai lá no teu quarto mesmo, fecha a porta do teu quarto. Teu Deus é simples, a química é simples. A religião complica, Jesus descomplica. É só incenso e fogo, incenso e fogo, incenso e fogo, nada mais. Se a sua oração não foi respondida, se ainda não é possível sentir o cheiro do incenso, é porque só está incenso e ainda não entrou fogo. Ore para o Senhor: Senhor, até quando te demoras? Senhor, põe fogo na minha oração. Senhor, me responde. Senhor, responde-me. Essa foi a oração. Essa foi a oração de Elias diante dos 400 profetas de Baal. Ele diz assim: Senhor, responde-me, para que eles saibam que há Deus em Israel. Uma oração de 40 segundos foi o suficiente para Deus descer fogo do céu, queimar o holocausto e lamber a água que estava ao redor. É muito simples. A combinação é simples: tornar o complicado em simples. Tornar o complicado em simples é fácil. É somente você. É que eu sou canhoto. É somente você acreditar. É somente você ser criativo. Então Deus está dizendo para você: inventa um jeito. Não é difícil. Tem gente que fala assim sobre criatividade.
que é ser criativo? Aí vão dizer, é ter um insight. Lembra disso? Os psicólogos, né? Insight. Um insight. O cara vomita alguma coisa que está dentro dele. Criatividade não se trata sobre ter insight. Tem muito a ver sobre uma teia. Sobre conexões. Sobre inspiração. Sobre ideias que vão se construindo uma do lado da outra. É por isso que Jesus disse, se você quer vencer, você precisa viver em comunidade, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. É na conexão dos irmãos que Deus manifesta a sua glória, e é contra uma igreja, um corpo, uma eclésia, que se trama, que se entretece, que Deus vence as portas do inferno. Deus não chamou um indivíduo para vencer o mal, Deus chamou uma igreja para vencer o mal. É plural, tem muita gente na sala do trono. Vamos tomar posse disso e entender que é mais sobre simplicidade do que qualquer sobre outra coisa. Não tem que complicar muito. Então, uma combinação explosiva vai acontecer. Faz um barulho de bomba aí. Boa. O milico aqui, ó, o sargento já fez uma bomba bem, um C4 ele colocou ali. Vamos lá, bomba. Uma combinação explosiva. 2 elementos são suficientes para fazer a coisa explodir, o silêncio ser interrompido. Olha o que vai acontecer. Incenso e fogo do altar. O incenso vem da terra, da igreja. O fogo do altar é o elemento que faltava, vem de Deus. Nossas orações por si só nada podem fazer, mas com o fogo do altar são poderosas em seus efeitos. Posso ler para você o que aconteceu? Versículo 5. Então o anjo pegou o incensário, encheu-o do fogo do altar e o atirou na terra. E o que aconteceu? Trovões, vozes, relâmpagos e de lambuja. Um terremoto. Eu confesso que eu acho que muitas vezes somos covardes quando usamos a seguinte expressão: seja feita a tua vontade. Às vezes somos muito covardes, porque às vezes nos apoiamos nisso para não orar. Deus nos convida inúmeras vezes a orar e mudar o cenário. Agora, quer saber de uma coisa que me chama a atenção? É que a oração sobe, o incenso, o anjo vai, põe o fogo, perfuma o altar, mas a instrução para o anjo é o seguinte: pega o incensário e joga na terra. Imaginando o anjo já, no pêndulo já pegando impulso, daqui a pouco ele vem, quando cai na terra, você mandou oração para Deus, Deus vai mandar bomba para a terra. Você mandou para Deus, Deus vai energizar ela, Deus vai potencializar ela, Deus vai pôr força nela e vai devolver para a terra. Os efeitos colaterais da oração são esses. O que podemos viver quando nos relacionamos com Deus através da oração é inestimável. Até então, trovões, vozes, relâmpagos na terra. Olha só tudo que acontece. Houve trovões, vozes, relâmpagos e terremoto. Todo aquele primeiro céu, aquela estratosfera, todo aquele ambiente, ó, do azulzinho que você está vendo ali, ó, está vendo o azulzinho? Até aquela montanha que você está vendo ali, está vendo? Esse é o perímetro, essa é a esfera de influência da tua oração. Acho que você não entendeu não o que eu estou falando. Porque você fica aqui nesse perímetro pequenininho, pedindo para Deus, abre uma porta para mim.
Ele vai abrir. Você fica assim pedindo, ai, olha o que está me acontecendo. Deus está dizendo, é pouco. Pois é aí que a tua oração tem influência. É aí que a tua oração promove ingerência. É sobre esse perímetro, do azul do firmamento até o verde das montanhas. Essa é a sua alçada. Eu estou pondo o meu fogo do meu altar no seu incensário, e nós vamos fazer trovões, vozes, relâmpagos, terremoto. Trovões, vozes, relâmpago, terremoto. Trovões, vozes, relâmpago, terremoto. Diga comigo, trovões, trovões, vozes, relâmpagos, terremoto. Aleluia! Glória. Pode morar aqui, pode morar aqui. Tem fogo nos olhos. Eu não imaginava que era lindo assim, que era lindo assim. Meu noivo esperado, eu abro a minha casa. Pode morar aqui, pode morar aqui. Seria uma sandice, uma insanidade da minha parte, se não fechasse os olhos agora diante dessas conclusões e propusesse a vocês, igreja, que fizéssemos incenso nessa hora, porque o oitavo está lá, e o silêncio já está instaurado, é a nossa deixa. O sétimo selo já foi rompido, eles estão esperando por nós, o céu está esperando por ti. É a sua vez de falar, é a sua vez de opinar, é a sua vez de clamar, é a sua vez de pedir, é a sua vez de dizer chuva, Senhor, é a sua vez de dizer raio, Senhor, terremoto, Senhor, muda as coisas de lugar, Senhor, transforma, restaura, converte, muda, cura, sara, levanta, envia, recebe, opera, manifesta a tua glória. Deus está te dizendo, abra a tua boca, abra a tua boca, irmão. Isso é tão real, é tão verdadeiro, que uma das coisas, a primeira coisa, o primeiro dom que Deus deu para o homem, foi o dom de falar em línguas estranhas. A Bíblia diz que quando eles foram batizados no Espírito, em Atos capítulo 2, quando eles se embriagaram no alambique de Joel 2:28, quando eles encheram a cara do Espírito Santo, a primeira coisa que se viu repartido entre eles foram línguas. Você esteve calado e calada por muito tempo. Kabalavassome Kandarai. Você esteve em silêncio por muito tempo. Um cabresto foi posto. Colocaram uma mordaça na sua boca e disseram: você não fala mais. Alguém aqui ficou muito ofendido porque ouviu alguém dizer para você: você só fala besteira. Bakahai mikomondereia. E você disse: então não vou falar mais nada. Era exatamente isso que o diabo queria. Porque Deus não quer que você fale bobagem, e Deus não quer que você fale murmurações, palavras frívolas. Entenda bobagem como murmurações, mas Deus quer que você fale muito. Tanto é que o primeiro dom que Ele deu para a igreja foi o dom de falar. Se tem alguém nesse lugar que fala em línguas estranhas, eu quero te avisar, o vento já entrou na sala. O vento já entrou na sala. Porque 1 Coríntios capítulo 14 diz que se a trombeta emitir um som incerto, quem se preparará para a batalha? Tua boca é trombeta de Deus. Porque a palavra de Deus diz
que quem ora línguas fala bem no Espírito, porque fala mistério com Deus. Deus está dizendo: abra a tua boca para falar línguas que você nunca falou, para falar num idioma que você nunca falou, para receber uma fluência que você nunca teve. Deus está te dizendo: eu vou te ensinar a pregar, eu vou te ensinar a ensinar, eu vou te ensinar a dizer, eu vou te ensinar a orar. Eu vou abrir a tua boca e vou colocar dentro dela a palavra dos eruditos. Isaías disse: o Senhor me desperta todas as manhãs, Ele tem me dado a língua dos eruditos. Deus está dando para você erudição, erudição, erudição. Deus está dando para você fala, porque quando você fala o mundo cala, quando você fala eles param. Quando Pedro falou o pescador, disseram: mas esse homem não era um pescador. Decomagai. Ei, me explica, como que um pescador consegue pregar e 3.000 almas se converter? Fala para mim. Isso só acontece quando Deus diz para ele, quando Jesus diz: eu te farei pescador de homens. Você vai abrir a tua boca e Deus vai falar por ela. Você vai abrir a tua boca e conselho virá. Você vai abrir a tua boca e vai pacificar conflitos. Você vai abrir a tua boca e pessoas serão curadas. Você vai abrir sua boca e o céu, o reino dos céus vai descer para a terra. Trovões, vozes, relâmpagos, terremotos. Trovões, vozes, relâmpagos, terremotos. Trovões, vozes, relâmpagos, terremotos. Trovões, vozes, relâmpago, terremoto. Labracandaravassai. Oh! Adore o teu Deus, adore o teu Deus. Fica à vontade, é a tua vez de falar, é a tua vez. Quer ficar de pé, quer deitar, quer ajoelhar, quer gritar, quer cantar. O que você quer fazer? É a tua vez. Mais. Quem que sentiu a afronta do inferno dizendo para você: não fala mais? Quem que no trabalho alguém chegou para você e disse assim: cala a boca? Quem que na casa ouviu isso? Cala a boca, não fala mais. Levanta a mão. Não fala mais. Esse é um direito
que você tem de falar. Deus está te dando direito de resposta. Eles quiseram calar a tua boca, mas Deus está te dizendo: eu pus um microfone na tua frente. Você ouviu lá atrás, talvez seu pai e sua mãe dizer: cala a boca, você só fala besteira, você só fala bobagem. Moço, você que está assim, ó, o Espírito me diz, quiseram calar tua boca e não é de hoje, mas Deus está te dizendo, Ele vai te usar para falar. Porque tem ideias, passa um pouquinho para cá, tem ideias que Deus está colocando na tua mente, elas vão ser úteis para esse tempo. Se a porta se fechar lá, ou fechou, Deus está abrindo outra, porque a tua voz é útil. Capalaminasse, porque fecharam uma porta na tua cara, e eu vejo isso, mas Deus está te dizendo: eu vou abrir a porta para você falar. Até porque, moço, Deus manda dizer: você está abrindo a minha palavra e está ouvindo eu falar, e agora você está aprendendo como eu falo, e você vai falar como eu falo. Olha como a revelação que Deus trouxe para ele tem a ver com a gente. Você entrou aqui e está ouvindo Deus falar, você está pegando a fluência de Deus. Essa semana o Toschi teve aqui comigo, o Marcelo Toschi, da igreja Amor e Cuidado, lá de Araçatuba. Ele disse para mim, para o pastor Haldeman Requena, que estava do lado dele, ele falou assim: olha a voz de paulistano, olha o sotaque de paulistano, da Moca. Eu falei: eu não tenho sotaque de paulistano. Tenho? Ele falou: tem muito. Eu falei: então você tem sotaque de caipira. Você fala no sotaque que você ouve. Deus está te dizendo: você vai ouvir meu sotaque, e agora eu vou ficar quieto para ouvir você falar. Porque essa meia hora é sua, com a oportunidade, a igreja. Deixa Deus te usar. Deixa Deus te usar. Deixa Deus te usar. Deixa Deus te usar. Deixa Deus falar através da sua boca. Deixa Deus falar. Tem um moço de máscara preta, de camisa polo, com um negocinho vermelho aqui do lado. Você faz assim com a mão, moço. É você mesmo. Deixa Deus te usar. Deus manda te dizer. Como que Ele me viu aqui? Deus vai te usar para falar também. Eu olhei para você, o Espírito falou que você vai falar. Há uma mesa, uma reunião, eles vão te ouvir, e o que sair da sua boca vai ser uma grande ideia. Fala mesmo, deixa falar, desenrola os planos, põe na mesa. Deus diz: porque tem coisa minha saindo da tua boca. Fala para alguém que está do teu lado: tem coisa de Deus saindo da tua boca. Alguém pode dizer: o que esse cara está falando? Ele está jogando palavras ao vento. Isso aí que ele está falando não tem nada a ver, é só emocionalismo. É a sua vez de falar. E até você, não vou te apontar o dedo, que mandou alguém da tua casa calar a boca, essa semana Deus está dizendo: você também pode falar. Você também pode falar, porque eu pus som dentro da tua boca, e você também pode falar sim. Sabe por quê? Porque você se irritou com quem falou, mas Deus diz: a tua voz me agrada. Eu gosto de ouvir o som da tua voz, e eu não vou mandar você calar a boca, eu vou dizer: fala mais. Meu, que mensagem, que mensagem, meu Deus, aleluia. Glória, a
igreja não sabe. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Quem já pisou e quem já pisou no Santo dos Santos. Nós não sabemos viver em outro lugar, Senhor. Onde estiver a igreja fala, onde estiver a igreja clama pela glória de Deus. Erga suas mãos aí, deixa a igreja clamar. Diga santo, santo, canta. Vamos nos juntar aos céus nessa hora. Clama santo. Que haja uma igreja nessa manhã clamando, clamando santo, santo. Recebe Jesus. Feche seus olhos. Se conecta lá. Cante santo, santo, santo. Vamos lá. A química dos céus acontecendo. Santo, santo. Oração dos santos mais incenso. Oração dos santos mais incenso. Essa é a química do céu. Ele é santo. Nos céus redunda em trovões, relâmpagos. Será que a sua oração alimenta o céu nessa manhã? Fala para alguém do seu lado, fala, descobriu qual é a química? Descobriu o que faz o céu se movimentar? Descobriu o que faz o céu se movimentar? Orações dos santos com incenso é a química perfeita para os céus se movimentarem e devolverem as respostas das nossas orações. Quando você for orar a partir de hoje, lembre-se disso. Eu não estou lançando palavras ao vento. Há uma química acontecendo. Enquanto eu falo, os céus se calam e já já a trombeta toca, devolvendo a resposta das minhas orações. Quem vai sair daqui com essa convicção hoje? Eu estou saindo daqui com vontade de orar mais. Agora eu quero falar mais. Eu já falo nada quase. Agora eu quero falar mais. Quero dar matéria-prima para o céu funcionar, amém? Erga suas mãos e diga assim: a partir de hoje, eu sou fornecedor de matéria-prima para a química do céu funcionar. Aplauda a Deus aí bem forte.